Bom dia, gente. Professora Andresa, agradeço imensamente o convite para participar dessa aula, desse encontro. Na verdade, eu não considero aula, nem considero palestra, mas considero um momento de trocas de conhecimento, de construção coletiva. Então, vamos falar um pouco sobre os programas de pós-graduação e essa questão da produção científica, né, da necessidade. Eu sou coordenadora adjunta, né, está terminando agora o meu período de coordenação, já tivemos eleição, estou diante da coordenação adjunta do programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática, da Universidade do Estado da Paraíba, no Campus 1, aqui em Campina Grande, e eu sempre costumo, já nas primeiras falas, né, com os meus orientandos, intensificar um pouco e ressaltar um pouco mais sobre a questão da produção, né, do que é que nós necessitamos fazer, o que a gente precisa realmente levar em consideração quando se está cursando uma pós-graduação. Né? Então, tanto em nível de mestrado quanto em nível de doutorado. Né? Aqui na UEPB, nós temos um mestrado que é na área de ensino de ciências e educação matemática. Eu estou na área de educação biológica. Eu sou bióloga formada pela UFRN, e o que nós temos visto é que há uma procura muito grande por pessoas, né, que buscam uma formação continuada, né, buscam se aperfeiçoar, buscam saber mais um pouco sobre ensinar e sobre aprender também. Né? Então, na verdade, quando a gente busca um programa de pós-graduação, nós levamos em consideração alguns elementos, né, que vão emergindo também da prática. Né? Aqueles professores que estão inseridos no contexto de sala de aula e, portanto, eles querem fazer um curso de pós-graduação na área de formação, né, de formação de professores, ou então alguém que terminou a graduação e que quer dar continuidade, né, por conta de uma demanda, de uma necessidade, de um interesse gerado de dar continuidade à formação, estão buscando essa formação continuada, e aquelas pessoas que estão querendo se inserir no contexto de sala de aula. Então, estão querendo se formar professores. Nem sempre quem está fazendo um curso de pós-graduação na área de ensino, né, na área de formação de professores, está em sala de aula. Tem algumas pessoas que não estão, mas que têm o interesse em estar. Como também tem aqueles que já estão no contexto de sala de aula e têm o interesse em uma formação continuada, em aprender mais, em aperfeiçoar, em melhorar a qualidade do que está fazendo. Então, um aspecto relevante, né, que eu considero, em termos de produção, em termos de produto, é que nós, por muito tempo, isso aí não é de hoje, né, vem se tornando algo de uma pauta muito ampla, muito discutida e muito pertinente, o fato de, por muito tempo, a formação de professores ter sido algo negligenciável. Né? Então, não havia aquela preocupação em formar o professor. Né? Quem deveria ser o professor? Como ele deveria conduzir? Né? Então, a gente vê assim que, ao longo do tempo, essa preocupação de quem é que vai estar diante de uma sala de aula, quem será o professor, vem gerando discussões e vem gerando demandas e elementos, né, que são pertinentes ao fazer docente, que terminam culminando com essa perspectiva de melhoria da qualidade de quem nós vamos formar para estar em uma sala de aula. Você diz assim, bem, mas eu fiz um curso de licenciatura. O curso de licenciatura não é para formar o professor? É. O curso de licenciatura é uma formação inicial. Mas o curso de pós-graduação é a chamada formação continuada. Então, tudo que você for fazer após o curso de graduação se constitui em curso de formação continuada. Aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tá? Então, tudo isso está em um nível de formação continuada. Eu fico muito satisfeita de ver aqui que nós temos um grupo grande de pessoas da área de física, né? Porque
quer queira ou não, as ciências naturais elas foram ficando muito para trás, né? Foram ficando aquém. Então, a educação matemática ela avançou muito, né? Nas técnicas, no aperfeiçoamento, na reordenação do que é ensinar matemática, de como ensinar matemática. E a biologia, a química e a física foram ficando para depois. Né? Então, a pedagogia deu um avanço muito grande. E, com isso, vem puxando as outras áreas das ciências. As ciências humanas, elas saíram na frente. Elas avançaram, enquanto as ciências naturais, não sei, creio eu, né, alguns autores consideram essa demanda, né, dessa melhoria da qualidade do produto que nós temos hoje, em termos de produto humano, para gerenciar, para gestar, para ensinar, para conduzir o ambiente de sala de aula, né, e levar conhecimento. Temos alguns autores, como, por exemplo, a professora Marta Pernambuco, a saudosa Marta Pernambuco, da área de física, que ela tem material muito rico que poderá contribuir muito para vocês. Né? Tem um livro dela, ela, a professora Elizoikov, Marta Pernambuco, e o Demetrios Delizoikov e o Angotti. São 3 autores nesse livro, Ensino de Ciências. É uma bibliografia muito pertinente, não só para a área de física, mas também para a área toda das ciências naturais, né? Porque hoje nós não concebemos mais dizer assim, eu ensino física, professor de física. Não, nós estamos trabalhando numa perspectiva de educação em. Então, educação biológica, educação em física, educação em química, educação matemática. Né? Qual a diferença, né, entre você ser professor e você ser um educador naquela área específica? Muda totalmente o contexto. Né? Então, nós temos uma diversidade de aspectos, né, de uma conjuntura que a gente muitas vezes negligencia e que não se dá por conta, que é a diversidade de alunos que nós temos em uma sala de aula. E nós queremos ensinar, né, quer queira ou não, nós queremos ensinar da mesma maneira que apregoava nos primórdios do ensino, lá na era jesuítica, né, de como os jesuítas entendiam que o professor deveria ensinar naquele pensamento tradicional de um ensino transmissivo, e que atualmente não cabe na nossa realidade. Então, nós não somos professores, nós estamos em uma condição de professor, porque nós estamos ensinando, mas nós precisamos mudar essa perspectiva do que é ensinar, do que é aprender, do que é avaliar. Tem uma frase de Karl Marx que eu costumo conversar muito com os meus alunos sobre isso, né, levar uma reflexão, que diz mais ou menos assim, que não vai adiantar você reformar o ensino sem reformar o professor. Existe aí uma questão de desacordo, de desalinho. Né? Então, se eu trabalho com a formação de professores, se eu estou pretendendo melhorar a qualidade do ensino, então eu preciso levar em consideração o que mudou, qual é a demanda, né, do que tem nos documentos oficiais, que inclusive, né, diga-se de passagem, estamos aí com a nova BNCC, e todos nós necessitamos de debruçar sobre ela para ver o que é que muda, né, em termos de estruturação de currículo, de organização do âmbito escolar, do ensino escolar. E o Marx, ele dizia isso, né? Ele deixou essa reflexão para nós professores. Adianta a reforma da escola, adianta a reforma do contexto da estrutura, né, de documentos, se nós não nos reformamos a nós mesmos. Então, a reforma pessoal que necessita, aquela reforma do profissional, né, do que é que eu preciso fazer, né, do que é que eu preciso melhorar, é uma questão de autocrítica, gente. E nós temos a nossa mão, né, um instrumento muito importante de autocrítica,
que não é apenas a questão do nosso aluno, né, de como ele está vendo as nossas aulas, isso é essencial, obviamente, mas é um elemento muito antigo, um elemento muito utilizado, né, que até hoje é utilizado por alguns professores ainda, como um elemento de punição, a maldita da prova, a avaliação, né, que é o momento de estresse para professores e para estudantes. Né? Então, você diz assim, vai ter prova. Né? Quando é a prova, professor, os alunos já ficam estudando assim, e a prova, e a prova? Né? Quem é professor aí deve passar por esse estresse. Né? A prova será quando? E qual é o conteúdo da prova? Isso aqui vai cair na prova? Então, a aula ela tem um âmbito muito mais preocupado com o final do processo, ou seja, a avaliação, algo que estaria lá no último ponto a ser tocado, mas ele termina ocupando a primeira carteira da primeira fila. Né? Por quê? Porque há essa preocupação em ser o melhor, em se classificar entre os melhores. Né? Então, nós temos uma avaliação que ainda é punitiva, que ainda é classificatória. Né? Não falo de uma avaliação ou de outra avaliação, estou falando de avaliação no contexto geral. Tá? E aí gera essa questão de preocupação do aluno, de como é que ele vai estudar, de qual é o conteúdo, se aquele conteúdo daquela aula entra ou não na avaliação, né, na bendita da prova. Professor, sua prova tem quantas questões? Professor, e as questões são como, hein? É tudo de marcar, é de responder? Ou seja, eles estão sempre com essa preocupação. Né? E agora, então, em tempos de educação remota, né, de ensino remoto, aí é que a gente vai ver essa preocupação mais veemente. E aí é que nós vamos ter que passar por um mecanismo de transformação. Né? Aquilo que o Marx colocava, nós temos que passar pela nossa reforma, nós temos que nos reinventar. O dia desse eu estava dizendo para os meus alunos, olha, um dia eu já fui professora, depois eu fiz uma tentativa de ser educadora, né? Fui tentando estudar para ver se eu virava educadora algum dia na minha vida, e hoje em dia eu sou personal classroom. Então, ou então eu sou personal me. Né? Então, nós estamos agora em um tempo que nós vamos mudando essa perspectiva, mas houve uma transformação nossa por uma pressão exterior. Né? Então, nós tivemos essa situação de pandemia, nós tivemos essa consequência de isolamento social. Né? Exatamente, amiga, é isso mesmo. Então, nós tivemos todo um elemento transformador de uma demanda externa, em decorrência da pandemia, que transformou todo mundo numa velocidade muito rápida. Né? Então, nós não imaginávamos, lá no final de 2019, que aqueles primeiros casos de Covid lá na China teriam essa consequência absurda que nós estamos tendo hoje, né? Dessa pandemia, desse isolamento social, desse não poder. Nós não podemos, né? Não pode ir para a rua, não pode se reunir, não pode, não pode, não pode, não pode. Né? Então, nessa lista do mundo de não pode, vocês associem a o que acontece quando o estudante está em sala de aula e que você também gera uma série de não pode. Ou então, na nossa avaliação, quando nós estamos avaliando o aluno e nós montamos os critérios de correção. Né? Então, o que não pode estar na resposta daquela prova. Né? O que vai desclassificando esse aluno. Até muitas vezes zerar a prova. Então, são implicações múltiplas, né? São elementos diversos, tanto implícitos como externos. Então, nós temos esses dois âmbitos, né? Que a gente dizia assim, mas essa perspectiva é muito dialética, né? Eu posso, eu não posso, eu quero, eu não quero, eu vou, eu não vou, eu estou assistindo, eu não vou assistir. Né? Então, tem vários aspectos, mas eu penso assim, e não é essa questão dialética que deve conduzir o nosso trabalho, né, de educadores em física, de educadores em biologia, de educadores em química e nas demais áreas das ciências. Mas nós devemos pensar numa perspectiva mais dialógica.
Então, assim, como é que eu posso inserir diálogos, né, nesse contexto das aulas remotas? O que é que eu posso fazer para melhorar essa condição e que, mesmo estando diante de uma tela, que o estudante que está do lado de lá, ele tem interesse em permanecer ouvindo o que eu estou falando. Que mesmo sendo uma sala de aula remota, que o meu aluno queira estar na sala de aula, que ele não vá olhar o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, dar umas passeadas, não. Que ele se mantenha aqui, né? Que ele queira estar. E que ele aprenda. Porque nós estamos nos transformando, nós educadores, nós professores estamos nos transformando. Né? Nós tivemos que aprender a utilizar essas ferramentas. Tudo bem, seja assim, mas a educação à distância usando ferramenta computacional remonta ao final dos anos 90 do século passado. Sim, remonta aos anos 90 do século passado. A educação à distância existe em período anterior a isso. Mas o ensino utilizando ferramenta computacional, a tecnologia computacional, ela é mais recente, mas não tão recente, é dos anos 90. O Moran traz muitas estratégias de tecnologia no ensino. Então, se vocês forem lá, né, tem a utilização das tecnologias em sala de aula, ele já fazendo as primeiras incursões, né, em torno disso, de como o professor poderia conduzir, como o professor deveria trabalhar utilizando essas ferramentas computacionais. Né? Então, não é algo novo, não é uma coisa que apareceu agora. Só que vem se aperfeiçoando. Né? Então, agora nós temos outra realidade. Nós temos uma situação de lockdown, nós temos a ferramenta única de trabalhar se transformou em a ferramenta computacional, o smartphone, né? São os meios que nós temos para conduzir nossas aulas. E aí onde está? Todos nós passamos por essa pressão, né, que é uma pressão externa, e que nós tivemos pouquíssimo tempo para aprender a como fazer isso, a como utilizar, a como proceder. Mas a tal da avaliação, ela continua muito complicada. Até que nós utilizamos aqui, está todo mundo usando a ferramenta bonitinha, né? Todo mundo dando aula e tal, tá. Mas e como avaliar? Porque na hora que eu construo esse pensamento de ensino e de avaliação, eu tenho que pensar numa perspectiva de que eu vou avaliar para que nós dois possamos crescer juntos. É esse elemento que nós necessitamos. Né? Então, o retorno da avaliação é para que eu melhore a qualidade da minha aula. É para que você melhore a condução de seu trabalho como professor ou professora. Né? Então, é para isso que ela deve servir. Não só para classificar aluno, para a gente fazer a média, né? Aluno nota 7, exatamente. É importante, professora Andresa, a gente discutir isso. Né? Então, nós vamos pegar por aqui. O aluno média, né, aquele que tira 7, os alunos que estão abaixo da média e aqueles alunos que estão acima da média. Ótimo, excelente. Mas nós já fomos avaliados alguma vez na nossa vida, né? Você sai entrega a prova, né, o documento de avaliação que você acabou de responder, e muitas vezes você diz assim, caramba, que prova boa, menino, eu vou tirar um notaço. Quando você tem a resposta, não foi o esperado. Não conseguiu. E aí é onde está o grande problema. Né? Na hora em que você não pode estar considerando que aquilo ali foi uma boa prova e que você tirou uma excelente nota e que você não entende por que foi que não deu certo. Da mesma forma que nós temos esse incômodo, né, gera esse mal-estar, o nosso aluno também. Porque convencionou-se não esclarecer que documento é aquele. Gente, se nós formos assinar qualquer documento, se nós formos fazer qualquer contrato, primeira coisa que o que está sendo contratado diz assim,
leia o documento e qualquer dúvida, pergunte. Ou então diz, cláusula tal é importante para o que a gente está propondo aqui nesse trabalho. Ou elementos X, Y, Z que estão em tal seção é o principal do que a gente está propondo aqui, do que nós pretendemos. Aí nós entregamos uma avaliação ao nosso aluno, mas nós não esclarecemos a ele o que nós estamos querendo. Da mesma forma, né, quando somos avaliados, o professor nos entrega uma avaliação e também não diz para a gente o que ele está querendo. E aí nós ficamos sem saber, né, muitas vezes, para onde ir. Quais são os critérios? Né? Ok, minha amiga. Então a gente diz assim, o que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou pensar esse mecanismo aqui de avaliação, essa melhoria da qualidade da minha formação, para que eu possa bem conduzir o ensino, mas para que eu também possa avaliar bem, porque na hora em que eu avalio, eu também estou sendo avaliada. Gente, perdão, barulho, tocaram aqui o interfone e eu tenho 2 cachorros em casa e eles ficam enlouquecidos quando alguém toca a campainha. Bom, estão conseguindo me ouvir? Mesmo com todo esse ruído? Ok, então vou seguir. Bem, e aí o que nós pretendemos, né? O que nós imaginamos em termos de retorno, né? Do processo de avaliação. Na hora em que eu estou dando sequência, né, ao meu trabalho profissional e que eu estou avaliando o meu aluno, e eu, de posse do instrumento de avaliação, eu vejo como foi conduzido o meu trabalho de educador, de educadora, e qual foi esse retorno em termos de aproveitamento, não em termos de nota, mas o que é qualitativamente, não só quantitativamente, mas também qualitativamente. O que foi que resultou, né, desse processo de ensino todo, eu tenho como reformular a minha prática. Então, eu tenho como mudar, como adequar, como pensar. E muitas vezes isso tem gerado até uma necessidade de um professor retornar para a universidade buscando os cursos de pós-graduação. Tá? Então, eu estou no programa de pós-graduação desde 2010, quando eu ingressei no curso de pós-graduação como professora, né, como formadora. De 2010 para cá, tenho formado já algumas pessoas. E eu gosto muito de conversar com os meus orientandos sobre o que foi que levou eles a procurar aquele programa de pós-graduação. Né? E o que é que eles estão pretendendo fazer em termos de pesquisa. Tem um leque de elementos que nós podemos pesquisar. Né? Então, cada um ele vai procurar o programa de pós-graduação por falta ou por necessidade ou por compreensão ou por uma autoavaliação ou por algum elemento, alguma coisa que gerou aquele interesse ou que gerou aquela insatisfação que vai levar a pessoa a procurar um programa. E uma coisa que é importante que a gente pense, né, em termos práticos e até para gerar uma facilidade maior de conduzir o trabalho, é pensar no seguinte ponto de vista. O que é que eu, enquanto professor, enquanto educador, educadora, o que é que eu pretendo? O que é que eu quero? Não o que é que está me inquietando na minha prática profissional. O que é que eu quero pesquisar de verdade? Né? Nessa minha inquietação toda. O que é elemento gerador de uma necessidade de pesquisa nessa área que eu estou procurando. Né? Então, todos vocês são da área de física e certamente vocês estão procurando algo que tenha relação com a física ou ensino da física. Né? Então, você pensa assim, o que é que eu vou pesquisar? O que é relevante? E o que é que pode dar um retorno satisfatório para a comunidade? É uma coisa que tem mudado, né, de perspectiva, que era algo
que inicialmente não se dava tanta importância, aí os estudos que vêm do Ministério da Educação, né, os seus consultores e toda a fase burocrática, né, de avaliações e análises de programas de pós-graduação, que nós também passamos por avaliação de qualidade de produtos e de formação. Então, uma coisa muito empática que a gente tem que ter bem estruturada em nosso pensamento, né, quando nós buscamos os programas de pós-graduação, é em relação à satisfação do que nós vamos produzir em termos de pesquisa. Isso aqui é importante, é relevante, né? O que é que socialmente isso aqui tem implicações? Em que ponto de vista, né, eu poderei contribuir, colaborar para a melhoria da qualidade da escola, do contexto da universidade, onde eu estou inserido, ou onde eu leciono, ou onde eu trabalho, né, não importando se você está trabalhando em sala de aula, se você está no corpo técnico. Né? Então, qual a relevância disso que eu estou fazendo? Né? Qual a importância desse meu estudo? Então, isso é um elemento importante. Né? Como é que eu vou conduzir essa minha pesquisa? Né? Como eu vou dar andamento, dar avanço nisso aqui? Né? E principalmente em dias de hoje, nós estamos no isolamento social e o acesso a campo de pesquisa vai ficando mais restrito, né? Eu tive agora algumas orientandas, estou tendo, né? E tiveram que pausar a pesquisa ou que tiveram que reformular. Então, formata o trabalho de pesquisa. Era para ser desenvolvida em campo e o que acontece é que não, as escolas não estão funcionando. E complicou, porque não dá, né, pelos objetivos, não dá para trabalhar na perspectiva remota. Vamos reformatar, né, vamos repensar, vamos mudar isso aí, né, vamos reestruturar os objetivos e métodos da pesquisa. Um aspecto importante, né, muito relevante, quando você está desenvolvendo a sua pesquisa, e que muita gente não atenta, que aí é onde está o grande problema, nós caímos numa linha do tempo que ela é retrógrada. Tá? Então, ela está levando a gente lá para os séculos XVI, XV, né? Tá retrocedendo em termos de ciência. O que nós produzimos em termos científicos, tudo que a gente for fazendo, né, de produção científica, é importante que a gente consiga compartilhar com outras pessoas. É o velho retorno. Né? Eu cheguei na instituição, eu desenvolvi uma pesquisa, aí eu tenho resultados. Então, eu devo uma satisfação àquelas pessoas que participaram da minha pesquisa. O principal objetivo daquela minha pesquisa naquele âmbito, né, e com a contribuição daquelas pessoas que foram inseridas, né, como parte do meu estudo, não é colocar aquelas pessoas como um sujeito, né? Alguém que não tem uma identidade, alguém que está ali, mas é um mero participante, é um adjuvante. Não. É colocar a pessoa que está inserida no contexto da sua pesquisa como alguém que é importante de estar naquele âmbito, que é importante para o âmbito onde está desenvolvendo a pesquisa, mas que também é importante para o âmbito de onde você está desenvolvendo a sua pesquisa. O retorno para aquelas pessoas, né, do que foi que você identificou, de quais são os elementos críticos, do que é que necessita ser melhorado, ajustado. Os aspectos positivos também necessitam ser enfatizados. Né? Nós temos uma prática, né, na pesquisa que não é uma prática muito agradável, que não é uma coisa muito boa de a gente ouvir, mas que tudo que não dá certo na pesquisa, né, quando a gente planeja e quando começa a desenvolver a pesquisa, né, que se torna até um elemento de manipulação de resultados, que não é uma coisa legal, é que tudo que não está dando certo a gente deixa para lá, sai cortando. Né, como se estivesse editando um documento, né, um documentário. Tudo que não deu certo a gente saiu cortando.
corta a fita, corta, 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 tira essa parte, tira esse trecho. Não é assim. Né? Porque o que não está de acordo com os seus objetivos, o que aparece como elementos complementares, como algo que vem numa meta-análise, que vem como algo que complementa, que foge, né, daquele âmbito do que você está querendo mostrar numa objetivação linearizada, você tem como aproveitar também como resultado. E você tem que lembrar que é justamente nesse âmbito, né, daquilo que não estava pressuposto, daquilo que não estava objetivado daquela forma, né, que surge como uma informação, como um elemento extra, o elemento surpresa da sua pesquisa, você precisa dizer assim, bem, isso aqui também é resultado. Não era o resultado esperado, mas ele é um resultado. Então, ao invés de a gente omitir, nós precisamos pontuar, né, para que isso aí ganhe uma qualidade e até uma maior visibilidade do estudo, né, para dar qualidade, uma melhor, digamos, humanescência daquilo que a gente está propondo como uma pesquisa, porque senão a gente se torna muito técnico. Né? Então, assim, meu objetivo é esse, eu quero isso, e no final eu tenho uma hipótese que eu quero que dê certo desse jeito. E se não der, eu vou ajeitando por aqui até dar. Não, não é assim. Tá? Então, é isso aí que faz perder a credibilidade na ciência. Né? O fato de você ter um modelo de pesquisa que, ao invés de mostrar, né, a realidade como ela é, você termina por omitir elementos daquela realidade que são igualmente relevantes ao que é de aspecto positivo. Porque se não se faz uma contraposição? Né? Porque se não faz não se faz uma transcrição mostrando esses pontos de dialética em seu diálogo de pesquisa? Isso é importante. Então, a ciência, gente, ela tem pontos positivos e negativos. Você for ver o que houve, né, ao longo da história da ciência, a partir do século XIV até os dias atuais, tem muito produto da ciência que está no mercado e que nós não sabemos para que serve, né? No que é que nós vamos utilizar, mas está lá. Da mesma forma, tem uma série de elementos da ciência que é para uso exclusivo dos cientistas. A comunidade desconhece. Ninguém vai ter acesso a. Da mesma forma, muitos desses experimentos, desses que geraram, né, esses produtos, se gerou o produto, mas ao longo disso aí, toda a fase de teste do que não deu certo não apareceu. Sabe uma coisa importante que a gente vê agora, né, em decorrência da pandemia, né, nos testes, nos estudos para desenvolvimento das vacinas, é que cada laboratório foi fazendo sua vacina, mas todos eles disseram assim, aqui está a vacina, ela tem tais e tais e tais aspectos positivos, ela só dá cobertura de tantos por cento de eficácia. Em tempos anteriores à pandemia nós estamos vivendo, da Covid, não existia isso, a vacina ia para o mercado, ia, mas os fabricantes não estavam dando essa oportunidade de dizer, de expressar, de fazer conhecer os aspectos positivos e os negativos daquela vacina, daquele produto que estava sendo gerado. Mas nós somos consumidores. Né? Então, se nós somos consumidores, nós temos o direito de saber, né, o que é o efeito colateral, é o nível de cobertura e segurança, né, o que eu posso sentir, né, quando eu tomar essa vacina, o que é que pode acontecer em decorrência disso. É importante. Ora, mas isso é uma coisa que surge agora, nesse momento. Né? Nas vacinas anteriores, a parte técnica, ela interessava ao grupo técnico, ao corpo técnico. Mas vocês vejam como a ciência vem mudando, né? Como essa reforma ela vem acontecendo.
inconscientemente, por uma pressão, até mesmo por uma pressão do momento, do tempo. Né? Nós estamos em uma era, né? Então nós estamos agora em um tempo de pandemia. Milhares de pessoas morrendo em todo o mundo. Havia necessidade de produzir algo rápido, né? De uma proteção que se tornasse mais eficaz, até mesmo de demonstrar alguma eficiência, né? Não zera, mas minimiza, né, os prejuízos, as situações que podem ocorrer em decorrência de alguém ser infectado. É isso que a ciência precisa fazer. É disso que nós precisamos. É sobre isso que eu estou falando desde o início da nossa fala de hoje. Né? O que é que há necessidade de eu reformular enquanto professor, na minha condição de professor. Eu digo assim, enquanto professor, porque professor é uma condição. Né? Eu estou professora. Eu não sei por quanto tempo eu estarei professora. Pode ser que, num dado momento, eu diga, não quero mais lecionar. Mas, enquanto eu estiver lecionando, eu tenho uma responsabilidade social que é muito grande. Eu tenho um juramento que eu fiz lá quando eu colei grau. Cada curso tem seu juramento. O juramento da profissão. Né? Então, cadê? Para onde foi parar o juramento que nós fizemos na hora em que nós recebemos o grau de bacharel, o grau de licenciado naquela profissão que nós escolhemos? Então, é importante que a gente reflita sobre isso. Né? E que o que eu estou produzindo, tanto quanto formação de professor, né, de produto humano, como de produto educacional, que são os nossos escritos, eles necessitam de uma qualidade, de algo que as pessoas consigam ler e entender o que está sendo lido. Ora, vejam vocês. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ler bula de medicamento. Antigamente você lia uma bula de medicamento e não entendia o que estavam dizendo ali. Primeiro que a bula dava assim, era um tratado, né? Tinha um negócio que você ia desenrolando e dava um lençol de coisa escrita no final. E você não entendia nada, né? Praticamente nada do que estava escrito ali. Então, com o tempo, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária gerou necessidades e percebeu que havia um erro muito grande em não deixar que as pessoas compreendessem o que estava acontecendo e o que existia por trás daquele medicamento. Que elas entendessem que se algum mal-estar aparecesse depois daquele medicamento que estava consumindo, por que era que estava acontecendo aqui? E qual deveria ser a conduta? Continuava, parava? O que fazia, né? Porque antigamente o médico dizia, ó, tá aqui, vai tomar esse remédio de tantas em tantas horas, tantas vezes ao dia, por tantos dias, tchau, acabou-se. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia se conversa mais, se negocia mais. Né? Alguns médicos já dizem assim, olha, nós temos tais medicamentos, medicamento tal, ele tem tais e tais vantagens, mas também tem a de vantagem X, o preço é tal. Medicamento tal, e aí vai mostrando a você, né, as possibilidades. Se você quer tomar um medicamento X, Y, Z, HJ, você tem o direito de escolher. É assim que deve conduzir a ciência em todos os seus âmbitos. E por que não na formação de professores? Cadê o nosso código de ética docente, de ética profissional na docência? Né? Por que é que nós não temos observado, né, como devemos conduzir o nosso trabalho? Algumas vezes eu me preocupo muito com isso, né? Quando chegam os documentos escritos, né, principalmente de estudantes que estão em estágio, e o estudante que está no estágio, ele está dando a aula dele, e ao final de tudo, exatamente, exatamente, Giovanni, é isso mesmo. Né? Então, às vezes, você ainda tem que buscar no Google, né, pedir ajuda do tio Google para ver se você consegue descobrir alguma coisa. Mas uma coisa importante que eu sempre enfatizo muito com os meus orientandos é em relação à questão ética. Né? Você está em uma instituição, você está inserido em um contexto, você tem que ser ético naquilo que você está propondo, naquilo que você está fazendo, né, em sala de aula.
eu me preocupo com os meninos que estão em estágio, porque às vezes eles, na empolgação, né, de falar sobre aquilo que aconteceu na escola durante o estágio, tal, eles se perdem nos devaneios, eles vão enveredando por caminhos que terminam por deixar o ambiente, né, o âmbito da escola, né, por comentários que muitas vezes são verdadeiros, mas que eles estão sendo colocados num papel com a ênfase tão grande que, ao invés de contribuir, deprecia. Então, a gente tem que ter o cuidado, né, na escrita. Na fala, às vezes a gente... eu li um dia desse negócio numa rede social, estava lá no Instagram, né, estava um comentário, assim, um postzinho dizendo assim, eu não escrevi, eu não sou ignorante, não. Você que leu o que eu escrevi com raiva. Então, a questão é essa. Né? O que a gente escreve, muitas vezes, alguém vai ler e não vai interpretar da maneira como nós estávamos pensando naquela hora que escrevemos. Então, o que é escrito, a gente tem que ter muito cuidado, porque o outro pode estar lendo com raiva. Você escreveu alguma coisa assim, na melhor das boas intenções, mas o outro, quem está lendo, não compreendeu daquela maneira, né? Compreendeu como uma afronta, compreendeu como uma punição, né? Compreendeu como uma maneira pejorativa, depreciativa. Então, documento escrito é algo muito, muito, muito relevante de ser visto e revisto muitas vezes. Né? Nós temos agora, né, uma demanda, uma exigência do Ministério da Educação em termos de produtos, né, que nós vamos desenvolver durante os programas de pós-graduação, e nós vamos necessitar de coisas que deem realmente um retorno, um aspecto bom, né, algo que contribua, que favoreça. Porque pensa no pressuposto de que nem todo mundo vai estar nessa condição que vocês estão. Né? Então, vocês estão em uma condição de confortabilidade. Né? Vocês estão em um ambiente que vocês dizem assim, caramba, eu posso fazer uma pós-graduação. Vocês estão usufruindo de um benefício que não é para todo mundo. Não são todas as pessoas que vão ter condição de ascender a um curso de pós-graduação. Nem de especialização, nem de mestrado, nem de doutorado, nem de pós-doutorado. Né? E muitas vezes nem sequer chegar a uma graduação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nós vamos produzir, para que essas pessoas que vão ficando, mas que colaboraram, que contribuíram, que foram coparticipantes, né, de nossos trabalhos de pesquisa, que elas tenham esse retorno, esse respeito, nessa consideração de você dizer assim, eu fiz pesquisa tal em tal local, né, a pesquisa mostrou isso, isso e aquilo outro, né, o que são aspectos positivos, o que são aspectos negativos, como é que nós podemos mitigar os aspectos negativos. Então, é importante que isso aconteça. Né? Então, os produtos, tanto as dissertações, teses, como os produtos educacionais que derivam, né, dessas pesquisas, precisam ser disponibilizados. Né? Então, poxa, eu fiz uma pesquisa e no final da minha pesquisa eu gerei um jogo educativo. Então, elegantemente, você disponibilize para aqueles participantes, né, para aquela escola que abriu as portas, para aquela instituição que abriu as portas, ofereça uma cópia do seu trabalho, ofereça a disponibilização dos jogos para que as pessoas daquele âmbito possam usufruir. Afinal de contas, eles contribuíram para que você o produzisse. Então, a questão é essa. Né? Muitas vezes, a gente está preocupado em pesquisar numa linearidade tão cartesiana, algo tão fechado, né? tão imbricado, né? Tão fechado naqueles 4 pontos de objetivos, que nós não estamos nos preocupando e nós não estamos vendo que o nosso campo de trabalho é humano.
Nós estamos em um âmbito de sala de aula. Quem compõe a sala de aula? Pessoas, indivíduos, é gente. Então, nós precisamos ter esse cuidado, né, de conversar, de negociar, de ter o cuidado com o outro, de respeitar os aspectos éticos da pesquisa. Olha, tem uma coisa que é importante ressaltar, né, em termos de formação de professores, os cursos de formação de professores, é que os nossos projetos eles devem passar, sim, pelo comitê de ética, porque é pesquisa com humanos. Você não vai furar, você não vai cortar, você não vai extrair tecidos daquela pessoa, mas você vai extrair um elemento muito importante, que é o que está guardado no íntimo daquelas pessoas. Quer queira ou não, é uma pesquisa com pessoas, é com seres humanos, que merecem todo o respeito, consideração e retorno do que está sendo produzido. Então, não adianta você imaginar assim, eu vou fazer minha pesquisa, pessoal, tchau, muito obrigado, terminei a pesquisa hoje, viu? Nunca mais eu volto os pés naquele lugar. Não é desse jeito que tem que acontecer. Né? É você desenvolver a pesquisa pensando assim, o que é que eu posso contribuir para a melhoria da qualidade a partir de mim e para outras pessoas? É esse envolvimento, é fazer esse âmbito de negociação e ter essa meta-visão do que está pesquisando, né, do que eu posso contribuir, de como eu posso ajudar, de como se pode dar continuidade àquele trabalho. Gente, é em todos os âmbitos. Se eu melhoro a minha qualidade como professor, professora, educador, educadora, é um sistema, é uma questão de continuidade, é como um desdobramento, é como eu pegar um palito de fósforo, acender e jogar numa caixa de fósforo. Eu acendi só um, mas vai queimar todos. Então, eu preciso pensar nessa perspectiva, né, de quando eu estou produzindo uma pesquisa, que os seus resultados sejam resultados que favoreçam a melhoria da qualidade daquele âmbito, né, onde eu desenvolvi esse trabalho de pesquisa. Contribuir, melhorar tanto a minha prática como a prática dos outros. Contribuir, melhorar para um crescimento, para uma melhor condição, até diria, né, de apropriação e de desenvolvimento das atividades naquele ambiente, naquele âmbito. Ok? Bom, eu creio que já chegamos a praticamente o tempo que havia previsto, né, para desenvolvimento da fala, e eu deixo aberto aos comentários. Vocês podem abrir o microfone e falar um pouco. Eu gosto de ouvir também. Questões, perguntas, dúvidas, considerações. Fiquem à vontade, quem quiser participar. Então, silêncio. Nenhuma questão, gente. Bom, então vamos falar um pouco mais sobre a estrutura desses trabalhos, né? Atualmente, o que se preconiza, né, pelo Ministério da Educação e Cultura é que os trabalhos produzidos em nível de pós-graduação, eles transcendam a escrita da dissertação e da tese. Transcendam. O que é que eu estou dizendo transcender? Transcender quer dizer que você vai sair da universidade, vai sair do curso de pós-graduação, mas você vai precisar não apenas escrever uma dissertação e um produto final, mas você também vai precisar ter uma produção junto, coletivo, com aquele professor que te orientou. Né? Por quê? Como eu falei lá no início da nossa fala, o programa de pós-graduação ele está sendo avaliado. E ele é avaliado em vários âmbitos, né? São múltiplos critérios. E um dos critérios é a produção técnico-científica enquanto grupo, enquanto individual. Tá? Então, produção de artigos, publicação, participação em eventos científicos, tudo isso aí está sendo avaliado. E é quantitativo. Ok? Então, não se concebe um estudante que entrou no curso de mestrado, passou lá 2 anos e meio, saiu
e não teve publicação de pelo menos 2 artigos, junto com o seu orientador. Então, é necessário que tenha. Né? Por quê? Porque isso aí vai fortalecer as bases daquele programa de pós-graduação. Então, nós não podemos entrar e sair de um curso de pós-graduação sem ter produção científica. É uma exigência da academia, é uma exigência do MEC. Tá? E os fomentos que vão patrocinar, digamos assim, né, que vão financiar as pesquisas e bolsas que, porventura, venham a ser disponibilizadas para aquele programa. Então, é importante pensar sobre esse ponto de vista. Outra coisa importante é que você até pode ter a sua produção em áreas amplas, diversas, múltiplas, complexizadas, né? Então, elementos que migram para outras áreas do conhecimento. Você não está impedido, tá? Mas o importante é que você produza artigos, né, que você tenha produtos para serem publicados, para serem colocados a público, que sejam relacionados ao seu objeto de pesquisa naquele curso de pós-graduação, seja ele dissertação ou tese, ok? Ah, Márcia, mas o que a gente vai apresentar de dissertação e de tese não tem que ser uma coisa inédita, não é? É pesquisa inédita. Mas você pode tirar um pouco daquela sua produção. Por exemplo, um dos objetivos que você cumpriu naquele seu trabalho de dissertação ou de tese, você pode utilizar mesmo antes da defesa e já produzir um artigo e publicar. Obviamente que isso é uma coisa, produção coletiva junto com o seu orientador, porque isso fortalece as bases, como eu acabei de falar agora há pouco. É importante para o programa. Outra coisa importante, né, que eu tenho conversado muito com os meus orientandos, é que nem todo mundo vai ter tempo, disponibilidade, né, de tempo para fazer isso, para escrever um capítulo de livro, ou então para escrever um livro. Né? A dissertação é uma produção, ela entra como produção técnico-científica, mas o produto acadêmico também, seja ele produto educacional ou o produto acadêmico gerado em decorrência de um mestrado acadêmico. Então, tudo isso conta como produção, tá? Então, quando você for escrever o seu produto educacional, você vai gerar uma ficha catalográfica para ele. O produto educacional é algo produzido conjuntamente com a pessoa que está te orientando e, na autoria, você é o primeiro autor e a pessoa que orientou é o segundo autor. Então, é um trabalho feito em coautoria. Márcia, e a dissertação? Não, a dissertação, apesar de ser um elemento trabalhado junto com quem está orientando, apesar de ser um trabalho feito a muitas mãos, mas ele é de autoria individual. Ficou claro isso, gente? Então, a gente deve prezar pela produção de um bom material, porque, afinal, ele vai ficar no domínio público, né? Qualquer pessoa do mundo inteiro vai ter acesso, né? Com o advento da informática, né? Das redes, tudo conectado, é tudo integrado, então não importa onde você esteja, todo mundo vai ver, né? Vai ter acesso aos seus produtos. E é interessante que você, então, se esmere em qualidade. Né? Vamos produzir o melhor que nós pudermos. Eu sempre digo aos meus orientandos, vamos, primeiramente, antes de qualquer coisa, antes de planejar o que nós vamos escrever, né, de produto educacional, de produto final, exatamente, é uma responsabilidade grande, Giovanni. Eu vou já explicar por quê. As múltiplas, né, faces da responsabilidade. Eu sempre digo assim aos orientantes, eu digo, olha, antes de você escrever sobre qualquer coisa, você procure ver o que já escreveram sobre o assunto. Então, se eu quero escrever um produto educacional, eu vou lá nas bibliotecas pesquisar o que é que as pessoas têm produzido e como é o formato. Porque termina sendo um livro, um manual,
né? É algo que você está produzindo, mas que aquele produto que você gerou, aquilo que você fez, quer queira ou não, é um trabalho que está sendo gerado e que vai ficar disponível nas bibliotecas. Vai ficar como forma impressa, mas vai ficar também uma cópia eletrônica, né, que outras pessoas irão ver. Aí o Giovanni colocou, é uma responsabilidade muito grande, não é, professora? Exatamente. É uma responsabilidade absurda. Né? Por quê? Porque eu não posso gerar qualquer tipo de material. Né? Às vezes, nós, orientadores, nós ficamos numa situação de muita preocupação, porque chamamos a atenção dos orientandos. Gente, olha, o produto precisa melhorar, vamos organizar, vamos arrumar por aqui. Chega, eu vou ajudar, vamos escrever essa parte juntos. Né? Mas tem orientando que diz assim, eu fiz o produto, já está pronto. E quando você vai olhar, ele não tem uma qualidade acadêmica. Então, a gente tem que pensar nisso. Se o que nós estamos gerando, se o que nós estamos produzindo tem qualidade acadêmica. Então, são muitos aspectos. É a questão da qualidade do que está escrito, é a vinculação do que está escrito com o que está na dissertação, do que foi desenvolvido na pesquisa, se tem desdobramento, se tem continuidade. É a questão do respeito, da questão ética da tua pesquisa, daquelas implicações éticas todas que eu falei há pouco. É a questão da qualidade do que eu estou oferecendo ao grande público. Então, nós temos aí elementos múltiplos que vão contribuir, que vão influenciar e que eu devo atentar na hora da elaboração, tanto da dissertação quanto do produto acadêmico final. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma questão, alguma inquietação? Fiquem à vontade. Só abrir o microfone e falar. Vamos lá, queridos e queridas, participando. Agora chegou a hora de interagir com a professora Márcia. Ela veio virtualmente tão longe, não é? Acordou tão cedinho para poder vir traduzir para a gente essas palavras de quem tem o domínio de sala de aula, em mestrado profissional, coordenação, trouxe aí orientações tão valiosas, né, de tantos ângulos diferentes. Agora eu gostaria que vocês aproveitassem a oportunidade para tirar dúvidas. Observem a professora Márcia como se fosse o professor Tibério, que é o coordenador de vocês, e aproveitem, né, para tirar algum tipo de dúvida que vocês ainda tenham sobre a parte de produção de conhecimento, sobre a parte de sistematização do estudo, e, sobretudo, sobre essa parte aí, que é muito específica do mestrado profissional, né, que é a elaboração dos produtos. Eu participei de algumas bancas de orientandos da professora Márcia, e de outros colegas também do programa que ela é coordenadora lá na Universidade do Estado da Paraíba, campus Campina Grande, e eu fiquei realmente, assim, muito encantada com a qualidade dos produtos que, claro, do texto, né, da dissertação também, mas, sobretudo, com a qualidade dos produtos que a gente leu, que a gente avaliou. Foram exercícios de muita criatividade, né, um programa que apostou muito na criatividade dos alunos, para que eles chegassem na fase da sistematização dessas produções, assim, de uma forma tão ouriçada, vamos chamar assim, para produzir dispositivos tão inteligentes e criativos para colaborar com o ensino de ciências. Eu lembro, gente, que teve um que ele fez uma pesquisa fenomenal relacionada ao tema saúde, que lá é ensino de ciências, né? Então, ele foi pesquisar como era que o tema saúde estava previsto nos livros didáticos, nas orientações para os professores, quais os componentes curriculares que o tema saúde se fazia presente, e depois ele, a partir das lacunas que ele observou, né, no trabalho de dissertação, ele foi produzir um curso de formação continuada, cadernos, né, de formação continuadas para professores, que tinham por objetivo exatamente preencher essas lacunas de conhecimento psíquico dos professores sobre um tema tão importante como é a saúde para a cidadania das pessoas, para o desenvolvimento humano
E como é que pode a escola, que é a principal instituição que socialmente tem essa função, deixar o tema tão importante, tão transdisciplinar como é saúde, de uma forma tão banalizada, tão distante. Aí, Márcia, outro dia eu lembrei demais desse trabalho que foi de um orientando seu. Aí depois, pela importância desse trabalho, virou um dispositivo que a Secretaria Municipal da Educação do município dele adotou, não é? Eu lembro que na defesa, seria como política. Virou política de implementação. Vejo a potência, né? A importância desses mestrados profissionais, o poder que eles podem vir a ter quando o dispositivo que eles produzem, eles realmente têm sentido, eles têm consistência, necessidade social. Aí, outro dia, agora já na pandemia, né, numa experiência de extensão com internacionalização, entrevistando professores do Brasil, do mundo todo, sobre como é que estão tocando a educação online, no tempo da pandemia, né, a educação remota, que pode ser online, offline, e conversando com uma pesquisadora do tema saúde. Ela pesquisa exatamente a saúde, a problemática da saúde, como é, agora, um trabalho muito parecido com o do seu orientando, só que não era da educação básica. O seu pesquisou saúde na educação básica, e essa pesquisadora é a Universidade do Minho. Depois eu vou passar para você a entrevista que eu fiz com ela. Eita, coisa boa. Ela pesquisava a problemática da saúde com estudantes de ensino superior. Então, vejo uma pesquisa muito parecida, mudava a etapa, né, que os sujeitos que ela ouviu, dos manuscritos, a legislação que ela consultou não foi a de educação básica, foi a de superior e de Portugal. Mas veja, sabe qual foi a constatação que a pesquisadora, eu vou botar para vocês depois o link dessa entrevista, porque me surpreendeu o resultado desse trabalho dela. Ela chegou à conclusão que em países desenvolvidos, civilizados, padrão Europa, território europeu, no ensino superior, as problemáticas e as temáticas próprias do campo da saúde também não ocupam centralidade, e as pessoas sabem pouco sobre saúde. E ela alegou que esse é um dos principais motivos que levam, inclusive, a juventude a se envolver dentro do processo de socialização acadêmica com álcool, droga, sexo sem proteção. Olha só, que descoberta. Aí, eu lendo aquele trabalho, eu ficava pensando, gente, só muda o Oceano Atlântico que divide a gente, né? Mas a pesquisa da professora Márcia, ela também refez essa denúncia. O professor que pesquisou lá da UEPB, não é, o estudante do nosso mestrado, também percebeu essa lacuna em relação à problemática da saúde. E veja como isso é um trabalho sério e necessário, porque essa denúncia que o peso de uma pesquisa em nível de tese, em nível de dissertação traz, não é qualquer coisa, gente. É uma pesquisa que levou 2 anos para ser desenvolvida, tem uma diversidade de apoios, de suportes, né? Quer dizer, não foram só pessoas ouvidas, foi estudado lei, documentos curriculares, planos de cursos, diretrizes curriculares, livros didáticos, no caso lá da menina do superior, as apostilas, os cadernos de aula dos professores, e se chegou à conclusão que é como se os seres humanos achassem que eles são supermans e supergirls, que eles não adoecem. Todo mundo imune. Pronto, uma espécie assim, já que vem, ela já vem surreal. Nós não somos uma espécie, nós somos uma espécie surreal, extremamente poderosa, não é? Que tem a capacidade de desenvolver medicamentos e vacinas assim dentro de um prazo de 24 horas, e que por isso vamos brincar na corda bamba aí da vida, não é? E vamos tocar a saúde de qualquer jeito. Inclusive, também outro ponto que ela tocava era a questão da alimentação. Os universitários não se alimentam bem, com exceção daqueles, por incrível que pareça, que chegam carentes na universidade, no Instituto Federal, e que precisam da nutrição, daquelas bolsas de alimentação, porque aí eles vão comer. No restaurante onde existe uma pesquisa, um trabalho, então, assim, é um mal, porque ali é um indicador de desigualdade social, mas que se transforma num bem, porque aqueles ali vão estar assistidos por um programa de alimentação
saudável, ao passo que os outros, incluídos socialmente, vai de qualquer jeito, vai no excesso de massa, de carboidrato, não é, do açúcar, e vai ali criando aquela condição alimentar e nutritiva, que ela é extremamente adoecedora. Aí, além disso, ela também trouxe as denúncias da saúde mental, né? Então, é por isso que é tão comum o trote. Por que que o trote violento é algo tão comum nos ambientes universitários? Porque as pessoas, de fato, não param para discutir sobre saúde mental, sobre empatia, né? né? Então, praticam o bullying, o cyberbullying, tudo que podem lá enquanto são infantes e adolescentes, e depois fazem a transposição para o ensino superior com essas mesmas mentalidades, né? A saúde espiritual, mental, física, precarizada, e não existe um estudo, uma denúncia, uma cultura ali impulsionando para que isso seja repensado. Então, veja, gente, olha, eu estou aqui há uns 10 minutos refletindo sobre o trabalho de dissertação que a professora Ai, Márcia... muito pertinente. Muito boa essa sua colocação, Andresa, porque uma preocupação que tem surgido, né, de uma demanda das conversas durante as entrevistas no processo de seleção. Eu aprendi com o tempo que eu participo dessas bancas de seleção, né, para ingresso nos programas de pós-graduação, e eu comecei a fazer um mapeamento dos projetos que eles apresentam durante o processo seletivo. E eu gerou uma inquietude muito grande, porque quando eles pensam em um projeto de pós-graduação, eles começam a criar, a construir elementos de uma amplitude tão grande, de uma magnitude tão absurda, que aqueles projetos muitas vezes se tornam utópicos. Gente, fazer pesquisa na área de docência não é algo utópico, não. Não precisa ser uma coisa mirabolante, não, megalomaníaca, não. É uma coisa simples, é algo da prática, é uma coisa que você vai observar e que lhe cause algum tipo de inquietação, algum tipo de insatisfação, e que isso possa gerar uma pesquisa que dê um retorno para a comunidade. Então, pensem, por exemplo, na minha tese, né, doutoral, eu trabalhei as dificuldades de aprendizagem dos conteúdos de biologia. E eu discutia muito no âmbito da abstração conceitual. É um aspecto relevante que nós sabemos que existe na química, na física, na biologia, porque nós trabalhamos com uma quantidade muito grande de conceitos e de teorias, de hipóteses a serem construídas, né? São muitas regras, muitas normas, né, da própria técnica que se insere no contexto da nossa área do saber, e que depois nós temos dificuldade para transpor didaticamente. E gera aquele não domínio, né, do estudante que diz assim, caramba, que matéria difícil. E aí vai estereotipando. E aí vai criando obstáculos epistemológicos. E às vezes o próprio professor chega na sala de aula e diz assim, olha, a aula de hoje é sobre tal assunto. Eu vou logo dizendo, esse assunto é difícil que só. Aí você já está aí contribuindo para uma dificuldade. Por que não buscar elementos que favoreçam o aprendizado? Por que não pensar estratégias que contribuam para uma melhor qualidade de abstração? Por que você não vê uma forma de transpor didaticamente isso de uma maneira que aquele conteúdo que era considerado como difícil, aquele conteúdo que geralmente dava um retorno de notas muito ruins nas avaliações, você não veja múltiplas maneiras, múltiplas formas, né, estratégias que sejam exitosas para melhorar a qualidade do ensino e do aprendizado dessas matérias, ou desses conceitos, ou dessas teorias. Pensar só desse ponto de vista. Né? Então, a pesquisa em âmbito de ensino, ela não precisa ser algo que esteja difícil de você alcançar, uma coisa que fuja do domínio humano. Não, são coisas simples. Né? Isso que a Andresa acabou de falar, né, da pesquisa que o meu aluno desenvolveu, né, do âmbito da saúde, e outros tantos, né? Olha, teve um orientando, que bem recentemente,
trabalhou a questão do conceito de ser vivo. Desculpa, o conceito de? De ser vivo, que é um dos paradigmas da biologia. Né? E aí ele, a partir do conceito de ser vivo, ele fez uma intervenção didática para se trabalhar a percepção dos alunos da educação universitária, dos alunos em formação dos cursos de licenciatura, sobre o que era a natureza. E aí nós chegamos a um consenso, né, que outros autores já haviam relatado em pesquisas anteriores, que o homem não se considera como um ser integrante da natureza. E quais são os desdobramentos? Uma quantidade absurda de desequilíbrio ecológico que existe hoje, né? As respostas da natureza, né? E que aí a gente insere também o contexto dessa pandemia, que é uma resposta da natureza, certamente a alguma agressão humana, isso aí vem como desdobramento, gente. Exatamente, isso é uma preocupação mundial. Né? Não existe mais uma cultura local, né? Existe uma transculturalidade. Não existe mais uma única área, mas existem as interáreas. Hoje em dia é tudo complexo, é tudo junto, é tudo tecido no coletivo. Né? Então, a pesquisa que nós desenvolvemos aqui no Brasil, né, no âmbito das nossas salas de aula, na nossa realidade, né, de um país como o Brasil, nós vamos encontrar na Europa. Nós vamos encontrar em todos os continentes. Não importa onde estejam os estudantes. Né? As situações que nós vivenciamos aqui, eles também vivenciam lá. Exatamente. Né? Então, é onde está a questão. Né? Olha, a recrudescência da febre amarela. Né? O que aconteceu? De repente começa a ter febre amarela silvestre. Invasão humana. Vamos fazer ecoturismo, vamos desmatar. Né? Pega aquela mata ali, destrói todinha, vamos construir um condomínio de luxo. Aí o mosquito que se alimentava nos animais silvestres, eles têm ali agora um manancial que é o sangue humano. E aí vamos ter uma recrudescência de febre amarela. Né? Dengue, zika, e por aí vai, né? Aí você diz assim, poxa, o que foi isso? Resposta da natureza, ação antrópica, resposta das agressões humanas. Se nós estivéssemos respeitando o espaço de cada um, se nós nos percebêssemos seres vivos, se eu me reconhecesse homem do reino animal, integrante da natureza, muitos aspectos do que a gente tem visto de agressão ao meio ambiente não existiriam. Né? Se nós utilizássemos os conceitos da química, da física e da biologia e da matemática, das ciências humanas como um todo, de uma forma mais integrada, mais intercomunicada, muitos elementos que aparecem como difíceis, né, de transpor, como barreiras ao aprendizado, eles passariam a não existir. O problema é que nós fechamos os olhos. O aspecto positivo de tudo isso é que os cursos de pós-graduação na área de formação docente hoje se inserem nesse contexto para que a gente possa refletir e melhorar a nossa prática a partir da nossa formação. Verdade. Então, esse é um aspecto muito positivo. Outro dia também, professora Márcia, eu estava lendo sobre a cólera, né? Do mesmo jeito, degradação ambiental, os homens vão lá, se amontoam e não cuidam da questão sanitária, né? Do esgoto, dos resíduos, e aquilo ali vão gerando bolsões de poluições de resíduos humanos e depois as proliferações de bactérias, mutações, tal. Depois, a própria água limpa se contamina com esses dejetos e essas vidas, né, que foram as primeiras vidas que surgiram no universo, essas microcélulas, esses micro-organismos, e aí contamina tudo, depois vem e volta para dentro do corpo da gente de novo, o ciclo, né? E aí, quando volta predando esse corpo, esse organismo, e leva à morte. E a pessoa sofre muito, né? É a resposta, é o retorno. É o retorno, exato. Então,
eu estava lendo, acho que foi no Fantástico, inclusive, domingo passado, mostrando, né, na Itália, quando teve o surto da cólera, a endemia, né, da cólera, e aí foi um professor universitário de Londres, quem decidiu ir para a Itália, tentar entender por que é que ali naquela região onde começavam aqueles casos e as pessoas morrendo, e aí ele começou a desconfiar que tivesse uma relação sanitária com os dejetos, e depois ele descobriu qual era a fonte. Ele foi de casa em casa, olha como é pesquisa. Foi de casa em casa perguntando, ó, a pessoa que começou a ter os sintomas foi de quando ele começou a observar que todas aquelas pessoas contaminadas, elas bebiam água da mesma fonte que fornecia água para aquela comunidade. Então, quando aquela fonte começava a ser contaminada pelas fossas, então chegava nesses humanos, né? E aí ele começou a entender que não era provocado pelo ar. Olha só, descobrir a origem, né, desse micro-organismo. Então, não era pelo ar, as pessoas andando todas cobertas, como a gente está fazendo hoje com a pandemia, e no final das contas, a cólera não é por aí, a cólera vem pela ingestão, né? E aí foi onde ele chegou na compreensão, aí ele interditou aquela fonte, e a consequência foi a suspensão dos casos, e depois foram tratar os casos, foi quando se descobriu de onde vinha a origem da cólera, né? Olha que Então, coisa veja, importante, né? O que você está colocando. É uma coisa que ele foi fazer numa pesquisa numa comunidade e que interviu e que deu um resultado positivo. Né? Isso no âmbito da saúde, mas ele trabalhou com a questão da educação e saúde. Né? Então, nós podemos pensar nesse pressuposto, né? Do que é que eu posso fazer de pesquisa na minha área, né? No caso, na área de física, como vocês estão fazendo, que possa contribuir para a melhoria da qualidade do que eu trabalho, né? Do meu âmbito educativo, daquelas pessoas que estão inseridas no contexto da escola. Então, são coisas simples, né? Não precisa pensar em algo mirabolante, né? Transcendental, que seja utópico. Não. Coisas que deem para ser feitas, né? E que tenham um resultado positivo, que a gente possa lograr êxito. Né? Porque eu não posso pensar em estratégias que não sejam exitosas, que vai ser perda de tempo. E nós necessitamos de um produto. Né? Nós temos um tempo determinado para a produção. O primeiro de matérias, pesquisa, elaboração dos produtos, defesa. Né? Então, tudo isso aí demanda tempo. Então, é pensar em algo que dê retorno. Negociando esses sentidos, para que logremos êxito, né, nas nossas pesquisas, que eu creio que dará muito certo. Só que torcendo. professora Márcia Adelino, muito, 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 muito obrigada por sua presença virtual em nossa aula de hoje. Eu espero que mais uma vez os estudantes tenham aproveitado abundantemente, né, o conhecimento que foi compartilhado aqui, alguém que tem uma experiência, alguém que é jovem, mas que tem uma farta experiência, porque começou muito jovem na vida acadêmica, e porque é muito séria, né, abraça a vida acadêmica como um grande projeto de vida, mergulha nele, foca. Então, são pessoas assim que a gente tem que querer estar perto quando a gente está em exercício de travessia acadêmica. Então, obrigada. Agora sim, você está liberada, minha querida colega. Eu Os queridos. agradeço muito, muito, muito imensamente esse momento com vocês. Para mim é sempre muito enriquecedor e assim, de uma satisfação muito grande, né? Poder dialogar com outras áreas das ciências, porque a gente termina ficando bitolado só uma área e para mim é incrível, né? Esse momento de estar aqui dialogando com pessoas da área de física. Apesar de eu perceber que vocês ficaram meio calados, mas eu entendo que nós estamos dialogando em silêncio. Os olhares dá para perceber que estão compreendendo e que dá para a gente gerar reflexões que terão bons desdobramentos a posteriori. Então, desejo sucesso a todos, me disponibilizo a contribuir no que precisarem, necessitarem. Tem o meu endereço, tem o canal de acesso com a Andresa, uma querida, uma amiga, uma colega, alguém que eu tenho uma grande estima e que sempre posso contar com ela e ela igualmente comigo. Um grande abraço a todos, um bom dia. Quem vai para a minha aula do mestrado acadêmico terça é Fabite.
Aguarde que também em breve vai vir um convite para você vir para a aula lá no doutorado, mestrado, doutorado acadêmico. Com grande E no satisfação. breve também, intercambiando que a gente vai fortalecendo. E virá, em breve eu vou organizar os seminários do grupo de pesquisa, e aí vou querer que você participe também. Porque nós não iniciamos ainda os seminários de pesquisa, porque estamos só com 2 semanas de aula. Sim. Aí eu estou organizando o primeiro grupo todinho para iniciarmos os seminários de pesquisa. Aí você será convidada para participar. Oba, adoro. Eu espero que seja junto com a Vitória de Juliette, para chegar em Campina com Campina em isolamento, mas pegando fogo. Todo mundo vibrando. Por dentro das casas. Com certeza. Então, eu vou finalizar a gravação, não é? Mais uma vez, obrigada à audiência de todos e que vocês façam uma boa apreciação desse vídeo, desse link e produzam importantes reflexões no relatório de aprendizagem sobre o encontro de hoje. Beijo. Tchau, minha querida amiga Márcia. Deu tudo certo aqui. Um grande abraço. Secretários de Educação ali na mesa, Milodon está lá acompanhando eles, professora Keiara aqui no WhatsApp, já está avisada, e a turma em efervescência aprendendo. É assim, né? Oh, coisa boa. Múltiplas funções. Grande abraço, beijo, tchau, Beijo. tchau. Obrigada. Tchau, professora Márcia. Tchau, obrigada.